Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, tirado do livro de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Nesse último dia do mês de setembro, o mês da Bíblia, nós celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo. São Jerônimo era presbítero e doutor da Igreja, que nasceu na Dalmácia no ano de 340 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Lourenço a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Jerônimo viveu grande parte da sua vida em Roma, mas ele sai de Roma e vai viver definitivamente em Belém no ano de 386, onde ali permaneceu como monge, penitente e estudioso, continuando também ali as traduções das Sagradas Escrituras, até o seu falecimento no ano de 420, no dia 30 de setembro, praticamente com 80 anos de idade. A Igreja então declara ele como padroeiro de todos aqueles que se dedicam ao estudo da Bíblia e também fixou o dia 30 de setembro como o dia da Bíblia e no mês do seu aniversário como o mês da Bíblia. No Evangelho de hoje, o contexto do Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o caminho, sobre a missão. Nesse caminhar, Jesus se depara com várias situações. A primeira situação é de alguém que se propõe a segui-lo por onde quer que ele vá. Esse alguém é cada um de nós quando entusiasmados com algum acontecimento bom, um encontro movido por emoções ou qualquer outra coisa, e que tenha despertado em nós esse desejo de seguir Jesus. Nós nos propomos seguir, mas sem saber das consequências ou por algum outro interesse. O entusiasmo superficial ou o desejo de obter algo em troca nos impede de enxergar as dificuldades, os desafios da missão do ser cristão. Para aqueles que querem seguir Jesus de modo alienado, ele alerta: o Filho do Homem ele não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se o seguimos pensando em obter conforto e segurança, podemos nos decepcionar a qualquer momento, principalmente quando nos deparamos com as dificuldades, com os sofrimentos do dia a dia. Assim sendo, o primeiro passo é nos formarmos e informarmos para poder seguir Jesus conscientemente sobre o significado real da sua missão. Uma outra situação é quando, apesar de termos sido chamados, convocados para o seguimento, nós damos prioridade a outras coisas. Quando Jesus ele convida alguém a segui-lo e esse alguém diz que primeiro vai enterrar o seu pai para depois responder ao seu chamado, mostra que mesmo as coisas mais elementares da nossa vida, como o sepultamento do pai na cultura judaica, devem ser colocados em segundo plano quando se trata do seguimento de Jesus Cristo. Quem tem valores maiores que a proposta de Jesus mostra que não está pronto, não está preparado para ser seu discípulo. E o terceiro episódio é daquele que, ao ser chamado, pede para ir antes de despedir-se de seus familiares. Esse caso representa aquelas situações em que adiamos o seguimento porque ainda
nós não nos apegamos de outras coisas, de outras situações, até mesmo de outras pessoas. Pode significar aqueles argumentos ou desculpas que arranjamos para não colaborar na comunidade, como por exemplo quando se diz: quando eu me aposentar, eu vou assumir alguma coisa na igreja. Ah, quando eu estiver ganhando mais, vou colaborar com o dízimo. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer alguma coisa pelo próximo. Ou seja, sempre temos um quando. Isso, sempre usamos esse quando como pretexto para não fazermos algo, para não seguir Jesus no momento em que Ele nos chama. E é justamente para esses que Jesus vai dizer, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. E você? E você? Será que você se encaixa em alguma dessas situações? Vale a pena. Vale a pena fazer uma análise da sua vida, refletir sobre a sua vida, como Jesus tem te chamado, quantas vezes Jesus tem te chamado e quais são as respostas que você tem dado a esse chamado. Você também é esse que não está esperando um outro momento para acolher o chamado do Senhor. Que tenhamos então, que tenhamos a fé, que tenhamos a paciência de Jó diante da dificuldade no seguimento de Jesus, para que nós possamos responder aos desafios que são colocados diante de nós com muita força e com muita coragem. E, acima de tudo, com a certeza que o Senhor está conosco, porque o importante para o seguimento do Senhor é ter compromisso e é ser desapegado. Ter compromisso e sermos desapegados das coisas puramente terrenas, puramente deste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, de São Jerônimo, desça sobre nós, desça sobre nossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.